Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos falar de Nossas Senhoras, isso mesmo, no plural. Vamos conversar com Bel Crans. Ela é jornalista e escritora e fez uma longa pesquisa para nos mostrar quais são as 21 Nossas Senhoras mais procuradas aqui no Brasil. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele pedido. Se você ainda não é inscrita, faça sua inscrição aqui no canal Angeline e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Bel Crans, é um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Cris, prazer é meu. Muito obrigada, eu agradeço, viu? Essa oportunidade de falar de tantas Marias. Então, a Bel está aqui, ela é jornalista, e ela hoje vai conversar conosco sobre esse livro que ela escreveu, As 21 Nossas Senhoras. É um livro muito interessante, diferente dos livros que a gente encontra sobre histórias de Nossas Senhoras, porque, na verdade, é um livro que eu considero da cultura religiosa. Ela conta onde as Nossas Senhoras, né, de vários nomes diferentes, como elas surgiram, tem uma oração para cada uma delas, mas tem, sobretudo, a história de cada uma. Então, Bel, eu gostaria que você me contasse por que você teve interesse em fazer um livro que, vamos dizer, é praticamente histórico sobre Nossas Senhoras, né? Sim, com certeza. Na verdade, a editora Planeta me convidou para fazer parte dessa série de 21 temas, temas variados. Então, eles lançaram um livro que são as 21 batalhas mais importantes da história, um outro são os 21 teoremas matemáticos mais significativos, e eles me passaram uma série de títulos para eu escolher qual que eu me identificava mais, o que eu gostaria de escrever. Um deles era as 21 mulheres mais importantes da história. E, obviamente, eu escolhi esse. Falei, nossa, eu quero fazer sobre essas 21 mulheres. Só que uma pessoa já tinha escolhido. Então, o próximo meu de interesse eram as 21 santas. Falei, vou fazer as santas. Que santas são? Ah, você vai ter que fazer um trabalho de investigação para definir que critérios usar para escolher essas 21 santas. Bom, saí pesquisando, eu sou jornalista, não sou teóloga, não tenho nenhum conhecimento em teologia profundo, e saí estudando, entrevistando teólogos, pessoas importantes, intelectuais da área, e cheguei nos 21. Aí eu passei para ela a lista das 21 santas e falei, olha, uma delas vai ter que ser muito maior, vai ter que ter muito mais página do que as outras, porque ela simplesmente tem mais de 1.000 títulos, que é a Nossa Senhora. E aí o diretor da editora Planeta, muito esperto, falou, não, vamos fazer então só das Nossas Senhoras, escolha 21 Nossas Senhoras. E aí eu fui escolher 21 devoções, entre mais de 1.000 que existem, porque existem livros devocionais com a história de mais de 1.000 títulos de Maria, e escolhi aqueles que eu e os estudiosos que eu consultei consideravam os mais populares, os mais conhecidos do Brasil, mais importantes para o brasileiro, né? E então estão aí as 21 Nossas Senhoras que inspiram o Brasil, porque elas estão relacionadas com a história do país, do Brasil. É, Nem todo mundo sabe, mas Maria é uma só. sim. Ela tem vários títulos, mas é a mãe de Jesus, que está lá na Bíblia, na história do catolicismo e tal, mas é só uma. E essas devoções, o que, que são essas devoções? São títulos que surgiram, não foi a Igreja Católica que criou, foi o povo, vem da fé do povo. Cada uma dessas devoções surgiu ou a partir do sonho de um fiel que viu uma imagem atrás de uma montanha e passou, sei lá, metade da vida procurando essa imagem até encontrar, a imagem estava lá e ele ergueu uma capela para aquela santa e ela virou a santa, sei lá, da montanha, por exemplo.
Então, as devoções, elas surgem assim como a Aparecida. Nossa Senhora Aparecida surgiu nas águas do rio, no fundo do rio, né? Foi pescada pelos pescadores lá na região de Aparecida. Então, é importante isso, porque tem gente que pensa que são várias Nossas Senhoras mesmo, e brigam. Pô, essa aqui é mais legal que aquela, eu gosto da Fátima, a Fátima é muito mais poderosa do que a Lourdes. E, na verdade, cada uma delas tem relação com um tema da vida. Então, existe Nossa Senhora para acompanhar as várias dimensões da vida de homens e mulheres, desde a hora que nasce até a hora que morre. Então, você tem no nascimento a Nossa Senhora do Bom Parto, na morte a Nossa Senhora da Boa Morte, e no meio você tem Nossa Senhora das Dores, que é relativa às 7 dores de Maria, né? Tem a Nossa Senhora do Desterro, que é uma delas que você gostaria que eu falasse, né? E a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa é outra, Fátima, enfim. Nossa Senhora da Boa Viagem, que trata não é só viagem de pegar um avião, pegar um carro, pegar um barco para te proteger, para não afundar, também surgiu assim, na época dos descobrimentos, né? Que o maior perigo que existia, o maior drama da vida era entrar num navio e enfrentar as grandes aventuras dos grandes navegadores na época. Então, surgiu a Nossa Senhora da Boa Viagem. Mas Boa Viagem é nas várias passagens da vida. Viagem de épocas de vida que você vai passando. Então, um casamento, uma perda de emprego, são passagens. Mas você pediu para... Então, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa é uma delas. Ela foi uma devoção que surgiu em Paris, né? Foi uma visão que hoje a santa, e na época era uma freira, Nossa Senhora Catherine Labouré, como se fala em francês, Nossa Senhora Catarina, ela teve uma visão de Nossa Senhora, e nessa visão Nossa Senhora teria dito a ela que mandasse cunhar uma medalha, e que essa medalha seria uma medalha milagrosa. E realmente, quer dizer, na história, essa medalha foi cunhada, essa medalha foi distribuída, e é super tida como milagrosa, enfim, tem muitas histórias relacionadas de milagres relacionados com a medalha, e até hoje, o lugar onde essa freira vivia, no convento dela, é um lugar de peregrinação. E lá você compra as medalhas em Paris, e até num lugar muito chique da cidade, e onde tem a entrada da igreja, tem assim, centenas de placas de agradecimento à Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, pelos milagres, pelos desejos Pelas graças realizados, pelas recebidas. graças, então essa é um pouquinho da história, muito mais longa que isso, né? Inclusive a primeira igreja fora de Paris, depois a de Paris, é em Monte Sião, em Minas Gerais, aqui. E aí tem as histórias curiosas da santa, né? Porque a santa, a imagem da Nossa Senhora Medalha Milagrosa aqui de Monte Sião, o padre, ela era muito querida pela população da cidade, e o padre começou a encafifar que ela tinha a cintura muito pequenininha, os peitos muito proeminentes, e que então ela tinha que sumir daquela igreja, e mandou ela, exilou isso é uma história que está ali no tomo da igreja, contada, tem livros que Claro. contam essa história. É muito interessante, porque ela foi exilada, foi mandada para uma capelinha numa fazenda longe da cidade, e aí a cidade começou a viver uma seca horrível, não chovia, chovia na região e não chovia em Monte Sião, e aí os fiéis exigiram a volta da santa, e é muito interessante, eu conto isso, né? Inclusive eu tenho fotos que no dia a santa é trazida, começa a chover, quando ela está chegando, carregada pelo povo, chegando na capela de Monte Sião, e até apareceu um arco-íris, eu tenho a foto disso mesmo no dia da chegada da santa. Que é bem bonito, né? É bem bonita essa foto. Né? Ah, você viu, né? Claro, porque eu li seu livro, né? Claro. Claro, claro. Eu pensei em comentar com você Claro. algumas santas que elas aparecem, que as pessoas talvez saibam menos a história, sabe? Porque às vezes você começa uma devoção a uma santa, a uma Nossa Senhora, as pessoas rezam, mas elas não sabem exatamente a tradição, a história, por que que ela chegou nisso.
né? E A uma origem. delas é a origem, por exemplo, uma delas é essa desatadora de nós, que, Ah, nossa, maravilhosa. quando ela surgiu, eu lembro que o que tinha de coisa, né, de gente que rezava, de gente que fazia promessa para ela, e ela pode, claro, desatar nós da vida de todo mundo em qualquer momento. Não, a Desatadora dos Nós, na verdade, é a mais novinha delas, né? Eu chamo até Uhum. de a Santa Pop, porque o Aham. nosso Papa Pop, que é o Papa Francisco, a grande devoção dele é a Nossa Senhora Desatadora de Nós. Uhum. Tanto é que ele divulgou, na verdade, a devoção da Nossa Senhora Desatadora de Nós foi divulgada pelo Papa Francisco. Como é que é a história? Na verdade, o Papa Francisco, no Natal, recebeu um cartãozinho com a imagem da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que é o quê? É Nossa Senhora segurando uma ponta de uma fita com uma mão e a outra ponta da fita segurando com a outra mão. Desse lado tem uma série de nós. Aí, quando passa pela mão dela, os nós desaparecem. Tem um anjinho de cada lado, essa é a imagem. E o Papa Francisco recebeu de uma fiel um cartão de Natal, Feliz Natal, Papa, Uhum. e que tinha a imagem da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e ele ficou louco por essa imagem. Ele nem sabia a história dessa devoção. E ele Uhum. passou a carregar essa imagem, mandou fazer várias, carregava para onde ele ia no bolso, ele distribuía para todo mundo. Então, ele foi, assim, o grande divulgador dessa devoção. E até hoje, tanto que a sala no Vaticano, chamada Sala da Dona Marta, é o nome da Santa Marta, desculpe, não é Dona Marta, Santa Marta, é a sala onde ele recebe as autoridades, né? Então, presidentes, reis e também pessoas pessoas comuns, enfim, anônimos ali, ele recebe nessa sala, e são duas poltronas na sala, atrás tem um grande quadro da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Qual é a história? Essa história surgiu na Alemanha, numa micro cidadezinha. Um nobre procurou o pároco porque ele estava muito mal, o casamento dele estava indo muito mal. Na época, né, não tinha psicanalista, não tinha yoga, no mundo ocidental, no século XVIII, século XVII, então se procurava o padre para tudo. E ele estava muito preocupado, o casamento estava indo por água abaixo. E aí o padre falou, sei lá, que ele rezasse, já não me lembro mais, enfim, mas falou, não, ele prometeu para o padre que se o casamento dele voltasse às boas, que ele mandaria pintar um quadro de Nossa Senhora para a igreja. Uhum. E aí, bom, enfim, ele conseguiu essa promessa, pediu para Nossa Senhora, não existia ainda a desatadora dos nós, pediu para Nossa Senhora, e ele conseguiu, o casamento ficou tudo bem, ele mandou fazer esse quadro. E o pintor falou, bom, e agora, né? Que quadro que eu vou, como é que eu vou pôr essa Nossa Senhora aqui? E aí, naquela época, se usava essa fita. Nos casamentos, as mulheres usavam no vestido essa fita. E ele usou esse símbolo da fita com nó e sem o nó, que é um casamento que estava enrolado, digamos assim, né? E que acabou se desvencilhando desses nós e dando todo. Então, a Nossa Senhora tirando esses nós. Tanto que dos temas relacionados a ela é a do casamento, né? Nossa Senhora É. protetora dos casamentos, das uniões, e de questões práticas, questões jurídicas, questões do dia a dia. Ela por isso que eu chamo ela de pop, né? Porque ela é relacionada a temas mesmo práticos Em do dia a dia. geral, as Nossas Senhoras, elas quase todas são protetoras da família, não é, Bel? Quase todas. Não Porque necessariamente, não, não, mas eu digo muito, assim, quando principalmente uma mulher faz uma oração à Nossa Senhora, eu já vi muito, independente de qual Nossa Senhora, as mulheres colocam, por exemplo, os seus filhos para que Nossa Senhora tome conta. é, E daí Nossa Senhora proteja a minha família, independente de qual seja a é, denominação de Nossa Senhora, não é, é? Não tem é. uma coisa Na assim? verdade, sim, na verdade, Maria, ela representa o arquétipo da mãe. Quem é a Aham. mãe? A mãe é aquela que protege, aquela que acolhe, aquela que defende, aquela que acredita, aquela que escuta, aquela que morre pelo filho, se for preciso. Uhum. Então, realmente, ela é o feminino.
né? Que pode estar encarnado numa mulher, como pode estar encarnado num homem, enfim, é o aspecto do feminino, do cuidado, né? Do acolhimento. E, em geral, as mulheres têm muito desenvolvido, né? Esse lado do cuidado, e as mulheres realmente pedem para que Nossa Senhora proteja a sua vida, que é feita do amor, e o amor também, ela representa o amor, a mãe que ama o filho, né? O universo dela tem multidimensões, na verdade, né? Porque você vê Nossa Senhora da Boa Morte, a morte não é uma exclusividade do sofrimento de uma mãe, mas um filho que perde uma mãe também, um pai que perde um filho, enfim. Então, ela está relacionada com todas as dimensões da vida, mas representa, como você falou, o amor da mãe, né? O feminino, aquela que cuida, aquela que acolhe. Porque ela, mais do que qualquer mãe, daí vem Nossa Senhora das Dores, né, as 7 grandes dores, mas a pior dor dela, e que a Nossa Senhora da Piedade também representa, através da Pietà, né, que é Nossa Senhora com o corpo de Cristo no colo, a estátua do Michelangelo, ela viu o filho sendo morto e sem poder fazer nada, tirou o filho da cruz e levou o filho morto. Quer dizer, ela, mais do que nenhuma outra, sabe o que é um sofrimento de mãe, né? E a coragem, né, de Maria. Eu sempre falo, olha, imagina, naquela época, ela fica grávida e diz para José, se você quiser, me acompanha, se você não quiser, eu vou continuar em frente. E uma coragem, assim, que é uma fé, né? Claro, atribuir isso à fé. Mas eu atribuo também a uma coragem. Se você pensar nos costumes da época... ela era um mulherão como mãe, como mulher, porque imagina que ela ouvia aquele filho maluco, porque era um maluco, ele falava coisas que ninguém acreditava, era um doido, e ela segurava a onda e estava junto com ele. Ela aparece muito um pouco na Bíblia, mas o pouco que ela aparece, ela está sempre do lado dele, sempre apoiando, e as pessoas, o povo achando aquele homem louco, que não falava coisa com coisa, que dizia que fazia milagre, e ela sempre junto, e dava bronca, porque ela também foi uma mãe boa. Quando ele desapareceu lá no templo, né, que ele era adolescente, ele sumiu, levou uma dura, não foi passar a mão na cabeça, não, ele sofreu, ela e o José tiveram que ir embora, largaram ele lá, porque não encontraram ele, encontraram depois de alguns dias, né, no templo, fazendo sermão para os anciãos e tal, mas levou uma dura, quer dizer, ela representa a mãe, sim, suave, doce, terna, mas também guerreira, batalhadora, firme, de pulso forte, né? Que fugiu com o seu filho em cima do burro. Aí vem a Nossa Senhora do Desterro, essa história eu adoro, a Nossa Senhora do Desterro. Então, diga, eu também gosto da Nossa Senhora do Desterro. Não é demais? Então, a Nossa Senhora, como eu estava falando, né, todas as devoções são relacionadas ou a momentos da vida de homens e mulheres, como a viagem, a morte, a vida, ou então a momentos a situações da vida de Maria e de José, né, de Jesus Cristo. No caso de Nossa Senhora do Desterro, ela é relativa à fuga de Maria e José, com o menino Jesus recém-nascido, a fuga para o Egito, né, como imigrantes. Para quem não sabe a história, e aí não tem a ver com religião, tem a ver com história, o rei Herodes soube, por meio dos 3 reis magos, que havia um Salvador, havia nascido o tal do Salvador, e ele ficou com medo de perder o trono, quem é esse que vem salvar, quem salva aqui sou eu, e mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade, para acabar com a raça desse Salvador que tinha acabado de nascer. E aí vem a história, o que diz a tradição, é que Maria teria sido acordada no meio da madrugada, tinha acabado de ter bebê, assim, na quarentena ali dela, e o José acordou dizendo, eu acabei de ter um sonho, um anjo dizendo que a gente fugisse porque vão matar Jesus. E eles saíram às pressas, de cima de um burro, andaram 250 quilômetros até o Egito, que equivale, eu até coloco no livro ali, equivale a uma viagem do Rio de Janeiro até Aparecida, só que em cima de um burrico, né, com um bebê recém-nascido, e lá ficaram 6 anos. Então, essa devoção diz respeito a essa passagem na vida de Maria.
E o que eu faço no livro, e vou falar agora no caso de Nossa Senhora do Desterro, é atualizar o sentido de cada devoção, né? Então, no caso de Nossa Senhora do Desterro, é a protetora dos refugiados, né? Daquilo que, assim, a maior crise que do século XXI, antes do, enquanto não tinha Covid, também não tinha a guerra da Ucrânia, é a crise humanitária dos refugiados. Então, ela realmente representa a protetora dos refugiados, dos imigrantes, dos exilados, aqueles que estão desterrados, que saíram da sua terra, foram retirados da terra, né? Então, essa é a história do surgimento da devoção de Nossa Senhora do Desterro. E aí e também, eu queria que você falasse um pouquinho mais da Nossa Senhora do Desterro, porque eu acho tão interessante, né? E como que ela vai ficando popular, Bel? Olha, através, isso é divulgado olha, naquela época, a população era menor, das pequenas cidades, as histórias corriam boca a boca, né? E os milagres iam acontecendo, e a fé ia crescendo. Isso é do povo pelo povo, né? Então, por exemplo, no caso tem histórias, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa ficou conhecida porque na época da Revolução, uma guerra de começo do século XX, né, foi no começo de 30, nos anos 30, a Revolução Francesa, foi na Revolução Francesa, que a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa foi distribuída e ajudou e fez milagres e curou muita gente, então vem daí, sabe, vem dessas Na verdade, histórias. assim, quando cai na boca do povo e quando, na verdade, uma pessoa começa a contar uma história, aí o outro também faz a oração, e aquilo vai, e quando você vê, aquilo Vai vai crescendo crescendo. e a fé encoraja as pessoas. Você pode falar, essa imagem faz você se curar. Eu não sei se vai fazer a pessoa se curar, mas vai dar muita força e muita coragem para ela dar a volta por cima e para ela enfrentar as suas dificuldades. É isso que Maria faz, né? Porque, na O que a fé. verdade, a imagem é um símbolo, né? É só um símbolo. Então, você olha, não é que você está rezando para aquela imagem, pedindo para aquela imagem, mas ela está ali como se fosse uma foto, como se fosse alguém que você tivesse uma Exato. intimidade enorme, né? E A você está própria, ali conversando. a própria medalha, né, que as pessoas carregam, a cruz, a medalha milagrosa, por exemplo, não é um talismã. A ideia não é andar com ele feito o que é rabo de coelho, né, que as pessoas usam como talismã, tem vários talismãs. Não é essa a ideia. Aquilo servir como símbolo da sua fé, representando alguma coisa que para você faz todo sentido na vida. Cada um dá o sentido que quiser, isso na minha opinião, mas é um sentido profundo, que vai muito além de um patuá, de uma folha de arruda atrás da orelha, é mais que isso, né? Porque é uma devoção de uma coisa que vai no coração das pessoas, né? De Então, cada um. ela pode até morrer com a medalha na mão, ela pode até sofrer um assalto com a medalha na mão, mas a medalha na mão, ou na mão, no corpo, junto dela, significa que poderia ter acontecido pior do que está acontecendo. É, Então, ela se sente, assim, acolhida por Nossa Senhora. é. Né? Eu acho que esse que é o significado. Totalmente, é isso mesmo. E claro, muitas dessas devoções, da Nossa Senhora do Desterro eu desconheço, mas muitas outras esteve ligado a grandes eventos da história, guerras mesmo, que, né, em Portugal, eu precisava pesquisar agora, não lembro qual das devoções que é, mas porque a maioria delas chegaram pelos portugueses, né, a maioria dessas devoções. E houve uma guerra muito importante, uma tragédia muito importante, acho que foi uma inundação que houve, enfim, e o rei, na época, apelou para que todos rezassem para essa devoção de Nossa Senhora, e aí eles conseguiram superar, e ficou famosa a devoção, por conta disso. Então, muitas delas estão relacionadas com fatos históricos grandiosos, sabe? Que aí Porque, ficam conhecidos. porque, na verdade, Bel, essas coisas elas vão se tornando grandiosas, não só por um único fato, como foi esse fato do rei, mas porque daí muitas pessoas vão conseguindo as graças.
né? Então, a pessoa coloca a fé, ela toma atitude diante, não fica só esperando cair do céu, mas ela diz, não, com Nossa Senhora eu chego lá. Então, eu Nossa, é a vou, Nossa santa Senhora mais vai me ajudar, cultuada, né? é a santa mais querida do Brasil, é a Nossa Senhora. Entre os Hum, brasileiros é a número um, a é. santa número um, é incrível isso, né? Mas, Bel, das Nossas Senhoras aqui, né, do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, ela tem uma, posso dizer assim, uma ascendência, não sei, sobre as pessoas, porque quando você vai a Aparecida e visita a imagem, né, que tem aquela fila da imagem, ela está assim numa coisa dourada, né, ela está, todo mundo sabe que ali só tem a imagem, mas o que você vê de gente ali chorando, e a maioria está ali agradecendo, né? Ali é uma comoção. Ir à Aparecida e ver as pessoas ali rezando, aquela energia, ou mesmo na missa, o padre faz a missa, é a consagração, é Jesus Cristo, que é a razão da vida de Nossa Senhora, na verdade, né? Mas a hora que fala em Nossa Senhora, o povo aplaude, acenam lenços brancos, né? O que que você atribui a essa coisa assim? Você acha que todo mundo acha que Nossa Senhora é como a mãe, é como você entrar na casa da sua mãe? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E no caso é a mãe dos brasileiros, né? É a mãe Uhum. brasileira, né? A santinha, né, que é chamada. Então é aquilo, ela apareceu com a cara do brasileiro na época que ela foi encontrada, né, negra, uma época de grande sofrimento do Brasil, em plena escravatura, muita exploração do país, e uma época muito dura mesmo, Uhum. e do povo de grande sofrimento, e apareceu, surgiu com a cara do brasileiro, e quebrada, estupiada, e aí surge toda a história dela, né, a força da fé, a Nossa Uhum. Senhora. E ela já era, acho que as pessoas também não sabem disso, que na verdade ela era Nossa Senhora da Conceição. O nome original Uhum. dela, Nossa Senhora da Conceição Conceição Aparecida. Aparecida. É, Isso. ela era a imagem da Conceição e ficou preta, tem duas teses aí, uma porque ela ficou no fundo do rio e foi encontrada suja de terra, então ela estava escura, e outra porque ela ficou também depois muito tempo num lugar, numa cidade, numa capelinha, numa casa no interior dos meninos que acharam a santa, onde foi cultuada com velas, noite e dia, aquilo foi escurecendo ela. Uhum. O fato é que ela passou a fazer muitos milagres, assim, e ela era Nossa Senhora da Conceição, que era padroeira do Brasil desde o Brasil colônia. Dom João VI, em 1600 e pouco, determinou que Nossa Senhora Conceição seria padroeira de Portugal e de todo o reino. Então, aquela imagem era Nossa Senhora da Conceição, que ganhou o nome de Aparecida porque foi Aparecida no Rio, apareceu no Rio. Ah, Então, eu acho que sim, é a mãe do brasileiro, né? Aquela estatuazinha desse tamanho, né? Que não é uhum. nada, pequenininha, e ela não é bonita, bonita seguindo os Ah, padrões ocidentais de beleza europeu, né? Francês, português, branquinha. Não, ela é atarracada, gordinha, carinha redonda. Ela é o ah. oposto da imagem glamurosa, e é a mãe mesmo, a mãe do brasileiro, né? Ela não E aparece com esse véu, como você diz, né? O véu, a roupa ai, o azulada, vestido azul, né? classe de Não, rainha, com véu é, esvoaçante, luzes. não. Não, Ao contrário, eles precisam fazer um manto para ela, né? E aí tem uma oração que muitas pessoas dizem que é que Nossa Senhora te cubra com o seu manto sagrado, é, né? Eu acho que a pessoa, quando ela faz um desejo desse para outra, é nossa, verdade. eu acho que é tão profundo isso, né? Tão forte, Porque tão poderoso. é forte, é poderoso. Ele diz que Nossa Senhora te proteja com seu manto sagrado. Eu, quando alguém fala isso para mim, nossa, eu
Eu falo, nossa, estou protegida. Porque é como se fosse assim um manto poderoso, né? Porque se ele cobre Nossa Senhora, e ele pode cobrir a mim, né? É uma coisa, né? É. E também você falou por que que ela, como é que sobre essa força, a origem dessa força, né? Porque o milagre, o primeiro milagre dela já foi lá no oratório, quando ela foi encontrada, ali já começou a fama de milagrosa. Aham, exato, E né? aí foi, e aí seguiu. E É, realmente é o segundo maior templo da Igreja Católica. O segundo maior fica em Aparecida. O primeiro é, em Roma, oh meu Deus, onde fica o Papa? o Vaticano. O Vaticano é o É. primeiro templo, ó, tem o segundo. Mas é que, assim, a Aparecida, ela tem um fascínio tão grande nos católicos, que tem gente que diz assim, nossa, esse ano eu ainda não fui a Aparecida. Ou então É, faz muito tempo que eu é, não vou a Aparecida. É como quem diz, olha, esse ano eu não fui visitar minha mãe, é verdade, né? é verdade. É impressionante essa fé, essa maneira E ela é como as chamada de pessoas... mãe, ela é É, chamada de mãe, ao contrário das outras, eu não conheço uhum, nenhuma outra devoção dessas que estão no livro que os fiéis chamam de mãe. É a é, mãezinha, ela é chamada de mãezinha, né? é. Porque, na verdade, ela ficou como a mãe do Brasil, né? A padroeira do Isso, Brasil, né? isso. E eu faço ideia o significado que foi também na época que a imagem foi encontrada, pelos escravos, né? Porque os escravos viviam uma situação, principalmente as negras, né? Que situação era, Isso. o que é aquilo, né? O Brasil vai pagar por muito tempo esse absurdo que foi feito, né? E Nossa Senhora parece que ela veio para realmente salvar e gritar sobre aquela Exatamente. situação. É assim que é vista a aparição dela, que os teólogos e mariólogos, porque o mariólogo é o estudioso de Maria. Uhum. Maria é uma figura tão complexa, tão profunda, que existe uma disciplina chamada Mariologia. O Uhum. Frei Clodovis Boffes é um dos mais importantes mariólogos e que me orientou nessa pesquisa para o livro. Ele tem um livro chamado Mariologia Social, é um Uhum. calhamaço desse tamanho, sobre a influência de Maria nas mais diferentes áreas da vida, inclusive militar, né? Uhum. Militar, política, psíquica. É maravilhoso, né? É Né? Porque você maravilhoso. vê na Bíblia, né, no Evangelho, Maria, o primeiro milagre de Jesus é feito a pedido de Maria. Eles vão Ah, no casamento e ela é. diz: acabou o vinho, toma, Por né? favor, providência. Vê se você faz alguma coisa aqui pelos noivos, né? E ele transforma a água em vinho, né? Quer dizer, é Maria quem provoca essa situação. Até porque, como mãe, ela imaginou a situação dos pais dos noivos naquela festa, né? Eu Claro, imagino isso, assim, salva aqui esse casamento, é, é, essa festa, né? Não o casamento, essa festa. é, é. Ah, Da bem legal. hospitalidade, da boa hospitalidade, né? É. Bel, e tem também no seu livro uma passagem sobre futebol e Nossa Senhora Aparecida. Você pode contar um pouquinho? Ah, posso, muito engraçado. A Senhora Aparecida está em todas, né, na história do Brasil. Mas foi na Copa do Mundo de 1958 que o Brasil vinha muito bem com Pelé e o Garrincha dando um show nas partidas, e eles chegaram na final para jogar contra a Suécia. E a Suécia, aliás, o jogo ia acontecer na Suécia, eram os anfitriões da Uhum. Copa. E a cor da Suécia era amarelo, que era a cor do Brasil. Então, eles não iam poder jogar de amarelo também. Aí fizeram um sorteio para escolher a cor, para sortear, tirar a cor que a seleção canarinho ia ter que vestir, e saiu a cor azul. E o técnico, na época, na verdade, ele era o chefe da delegação, era um tremendo supersticioso, mas muito, muito católico também. Uhum. E ele, por exemplo, ele não usava marrom, que ele achava que dava falta de sorte. Aí, quando ele viu que era azul, ele correu e falou para o Didi,
Falou, Didi, tem uma novidade ótima, nós vamos jogar de azul contra a Suécia. Aí o Didi, azul, mas a nossa cor é amarela, a gente só ganha com amarelo. Ele falou, não, Didi, é a nossa grande sorte, é a cor de Nossa Senhora, é o que vai nos dar a vitória, né? Aí o Didi saiu Opa, desculpe, tocou o alarme aqui. O Didi saiu todo feliz para contar para o time que eles iam jogar com a cor de Nossa Senhora e realmente ganharam a Copa, né? Com a Isso cor quem do conta manto de Nossa Senhora. é a cor do manto, exatamente, a cor azul do manto de Nossa Senhora. Quem conta isso é o Juca Kfouri, no blog dele, e ele me deu uma entrevista para me confirmar e dar mais detalhes da história, muito boa. Mas agora, a Nossa Senhora, independente do nome que ela tenha, ela faz parte da vida, acho que praticamente de todos os católicos, né? Sim, é importantíssima a figura da Mãe de Cristo, sem dúvida. E muito por causa desse arquétipo que eu te falo, né? Muito além da religião, não só a religião. Você vê, o Jung, por exemplo, ele viu uma importância, o psicanalista, né? Jung, ele viu um psiquiatra, na verdade, uma importância muito grande da Nossa Senhora da Assunção, que a Nossa Senhora da Assunção ela é relativa à morte de Maria e da assunção, da ida ao céu da alma e do corpo de Maria, segundo diz a Bíblia, né, que teve acontecido. E ele vê nisso um simbolismo enorme, um simbolismo do feminino entrando na Santa Trindade, que era essencialmente, fundamentalmente masculina. Então, a entrada do feminino no céu, no divino, no mundo do divino, né? Então, você falou que realmente faz parte da vida de todo católico. Sim, dos católicos e não católicos, mas estudiosos do comportamento humano, da cultura, artistas, né? Você tem música, você tem poema de Oswald de Andrade, você tem música de Caetano relacionada a Maria. E aí eu citei também o Jung, famoso psiquiatra Jung, que viu na devoção de Nossa Senhora da Assunção, que é relativa à subida à morte de Maria e à sua subida aos céus em corpo e alma, um simbolismo muito forte, que é a entrada do feminino na Santa Trindade, que era essencialmente masculina, então a entrada do feminino no mundo do divino, né? Então, Godard fala de Maria, você tem personalidades das mais diferentes áreas, independente de religião ou de fé, mas que enxergam a importância e a influência de Maria na vida da humanidade, né? Agora, eu fiquei curiosa para saber, porque tem tanto nome de Nossa Senhora, tanta denominação em vários, né? Como é que você chegou à conclusão que tinha que ser essas 21? Qual foi o seu critério? Não foi só o meu critério, né? Assim, eu conversei com mariólogos, desculpe, quer dizer, estudiosos de Maria. Na própria história do Brasil, na história do cinema, na música, você encontra as devoções mais comuns, mais populares, os templos que você encontra pelo Brasil afora, que são de determinadas devoções, e essas devoções, e não só em templos também, mas na igreja, as orações mais comuns, os pedidos de socorro para que tipo de devoção que são mais presentes no país, entre os católicos no Brasil. Foi por aí. Foi bem Que por para aí. você poder escolher as 21. É uma coisa engraçada, por exemplo, eu tenho uma curiosidade que não está no livro, mas que aconteceu na minha vida recentemente, eu acho legal contar. Eu estou com uma medalhinha aqui, não costumo usar a medalhinha de Nossa Senhora. Eu fiz uma viagem de bicicleta pela Espanha, 2 meses atrás, com uma amiga. E o meu filho, que não é religioso, me mandou eu fui de bicicleta, me mandou Nossa Senhora da Bicicleta, que eu nunca ouvi falar, eu não Nunca sabia que ouvi existia. falar. Existe, óbvio, é pequena a devoção e tal, mas é na Itália, tem um templo dedicado à Nossa Senhora, protetora dos ciclistas. Então tem ela aqui, não vai dar para ver na câmera, mas é ela com uma bicicletinha na frente. Então você tem uma enormidade E é de uma tipos. devoção que surgiu na Itália. Itália, italiana, É. italiano, o templo dela é na Itália.
Que interessante, eu também não conhecia. Olha Não, aí. ninguém conhecia, nem eu. Olha que eu pesquisei Nossa Senhora, mas nunca soube dessa. Eu conheço Nossa Senhora Ah, da Cadeira. Tem umas Nossa Senhoras mais inimagináveis. Então, mas agora, você tem dessas histórias que você colheu, né, da pesquisa que você fez, das 21, qual delas te chamou mais atenção? depende assim de me pegar profundamente Hum, no coração foi a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ela ah, é a minha é a que me tocou mais. Mas muito a Nossa Senhora de Guadalupe, a força de Guadalupe. Porque Guadalupe é o seguinte: se você é mexicano, você é devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. Não tem como não ser. É o segundo hum. santuário mais visitado do mundo. É uma loucura. E ela, o simbolismo dela é muito lindo, eu acho. E ela representa o conciliar o inconciliável. É aquilo que é inconciliável, ela concilia, por causa da história da devoção dela, né? Então, Uhum. da busca por liberdade dos nativos mexicanos na época da dominação dos espanhóis, dos mexicanos pelos espanhóis, que foi talvez até pior do que a dos portugueses aqui no Brasil, né? Não sei se você quer. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque eu acho ela tão, ela tem o mesmo significado, assim, ela representa para os mexicanos o que a Nossa Senhora Aparecida representa para o Brasil, né? Ela tem o Ela não é significado, única. são É. histórias diferentes, mas na verdade é assim, essa devoção, assim como o brasileiro tem a Nossa Senhora Aparecida, os mexicanos têm a Nossa Senhora de Guadalupe. Tem toda a razão. Não só porque ambas são padroeiras do país, porque Uhum. todo o país tem uma Nossa Senhora, ou uma Ah, santa padroeira, se não é Nossa Senhora é uma santa, mas muito por conta de como ela apareceu, quando ela apareceu, em que momentos, tem toda a razão. Do mesmo jeito que Nossa Senhora Aparecida apareceu preta, destrupiada, no fundo do uhum. rio, toda quebrada e tal, Nossa Senhora de Guadalupe apareceu com as feições dos pobres, dos índios astecas, que tiveram lá a sua civilização destruída, as mulheres estupradas, a sua cultura, a arquitetura, enfim, eles tinham uma civilização muito desenvolvida, os mexicanos chegaram detonando. Foi uma época de violência, de crueldade sem tamanho. E então surge a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Guadalupe, quer dizer, Nossa Senhora, né? Depois ela ganhou esse nome, Guadalupe. Ah, Surge Nossa Senhora, ela aparece para um índiozinho ingênuo, pequenininho, da mais baixa casta, falando a língua deles, falando para ele. Então, era Nossa Senhora que representava a Igreja Católica dos espanhóis com uhum. as feições dos índios. Aí que está o conciliar o inconciliável, numa época em que os índios e os espanhóis viviam uma verdadeira guerra, né? E que quem perdia, quem estava perdendo, sempre foram os índios. 10 anos depois que eles ainda estavam chorando os mortos deles, tem essa aparição de Nossa Senhora para o índiozinho. Ela, Juan. e ela é muito forte no México, né? Muito forte, Nossa, nossa, né? poderosíssima. Se é mexicano, você tem fé em Guadalupe. É muito bonita a história. Na verdade, ela aparece para ele e diz para ele ir até o palácio do bispo, o bispo-chefe ali, e Uhum. dizer para ele que ela queria muito ver um templo dedicado a ela, Nossa Senhora, da religião católica, do bispo. E o índiozinho foi, ingênuo, bateu lá na porta, ficou esperando para ser atendido, e quando o bispo mandou ele entrar, ele contou: eu vi Nossa Senhora. Imagina, eu vi Nossa Senhora, falou da minha língua e disse que queria muito que eu avisasse para o senhor que ela queria um tempo dedicado a ela. E o bispo olhou e falou: meu filho, você não está bem, volte para casa, calma. Realmente achou que era um maluco e mandou ele embora. Bom, ela teve 4 ou 5 encontros com ele. Ela voltou a encontrá-lo e falou: olha, você volte lá, insista. Ele voltou, ouviu uma negativa, mais uma vez, e nessa segunda negativa, o bispo teria falado: olha, já que você disse que você encontrou, então me traga uma prova que você encontrou essa Nossa Senhora, não acreditando. Aí o índiozinho recebe novamente a aparição de Nossa Senhora, que diz: ó, você vai até o alto da montanha e colhe flores lá e leva as flores para ele.
e não era época de flores, na época do ano que ali não nasciam flores. E aí chegou lá, ele encontrou muitas flores frescas, aromáticas, cheirosas, colocou dentro da tilma, né, que é uma espécie de, como de poncho, né, de um tecido bem de estopa, assim, que eles usavam, os índios, uma estopa velha, colocou lá dentro e foi para o palácio. Aí, mais uma vez, o bispo atendeu e falou: o que que foi dessa vez? Ele falou: olha, eu trouxe a prova, Nossa Senhora mandou te trazer. Aí ele abre ele abre a tilma dele, as flores se esparramam pela sala, uma época que não tinha essas flores lá nesse monte, e aparece a imagem de Nossa Senhora pintada nessa tilma do índio. E essa peça sagrada está lá, né? Está lá no templo de Nossa Senhora de Guadalupe, e está lá em exposição, onde as pessoas visitam e param e rezam e pedem suas graças até Aí hoje. Nossa Senhora deve ter dito para o bispo, olha aqui, você parece São Tomé, né? Vê para crer. É verdade. Ele não acreditava no menino, né? O Juan Diego, o índiozinho era Juan Diego, que virou santo, né? Santo Juan É. Diego. E aí, obviamente, fizeram um templo imediatamente ali, em devoção devotado a Nossa Senhora de Guadalupe, e ela até hoje é uma figura importantíssima, né? Importantíssima mesmo. E aqui do Brasil, tirando Nossa Senhora Aparecida, qual delas te chama mais atenção, assim, dessa pesquisa que você fez? Sei, viu, Nossa Senhora Assunta, porque Nossa Senhora da Boa Viagem, essas todas, Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora do Bom Parto, eu acho que é forte, né? As pessoas usam muito a expressão, principalmente numa época em que se morria muito de parto, ou a criança ou a mãe, então ela foi muito forte. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também, eu acho que é bem conhecida, além das clássicas, Fátima e Lourdes, né? Que aí Sim, que são super essas, conhecidas, né? Essa essas Nossa são. Senhora do Bom Parto, você sabe que eu tenho esse hábito, quando eu vejo uma moça grávida, assim, uma senhora grávida, Sim. que eu tenho um pouco mais de intimidade, eu digo, que Nossa Senhora do Bom Parto lhe proteja na hora do parto, né? Parece que é como se você desse uma bênção naquela criança, naquela mãe, né? Eu, às vezes, sinto a vontade de dizer isso, sabe? Quando eu encontro uma grávida, assim, Legal. é como se fosse um desejo, né? Eu nem sei quem é a pessoa, mas eu sempre penso assim, porque eu penso, não, é uma hora que pode ser uma hora de alegria, mas uma hora difícil, né? Então, eu sempre penso nisso, é engraçado, né? E nunca rezei para Nossa Senhora do Bom Parto, mas eu digo e É, penso e digo é, isso quando eu vejo uma grávida. é, é, é um desejo, né, de felicidade, de É. sucesso, né? Nossa Senhora da Conceição também é muito forte, né, na Bahia, Uhum. porque muito brasileira. Ela, como eu falei, ela foi a primeira padroeira do Brasil e o primeiro templo dedicado a Maria foi Nossa Senhora da Conceição na Bahia, né? Que Tomé de Souza já chegou em Salvador, na primeira capital, com uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Outra que eu acho forte também, Nossa Senhora da Luz, é bonita a história da Nossa Senhora da Luz, que tem, aliás, essas Nossas Senhoras que estão no livro, muitas delas têm mais de um nome, né? Então, por exemplo, Nossa Senhora da Boa Viagem, ela é conhecida também como Nossa Senhora da Esperança, cuja imagem, e quadro, acho que foi um quadro, não foi imagem, chegou com Cabral. Cabral já chegou com a Nossa Senhora da Esperança debaixo do braço, porque era para proteger durante as viagens, né? E é a mesma de Nossa Senhora da Boa Viagem. Nossa Senhora da Luz é a mesma da Candelária, cuja catedral, cuja grande igreja no Rio de Janeiro é dedicada a ela, e foi construída como agradecimento de um casal de espanhóis, se não me engano, não eram portugueses, acho que eram espanhóis, que estavam vindo para o Brasil para trabalhar junto a uma instalação elétrica, uma coisa de luz ali no Rio de Janeiro que ia começar. E eles tiveram, quando eles passaram por Tenerife, nas Ilhas Canárias, eles pegaram uma tempestade terrível. E aí a mulher falou:
Porque Nossa Senhora da Luz surgiu nas Ilhas Canárias, a devoção começou ali. Quando passou por ali, ela lembrou de Nossa Senhora da Luz e pediu para Nossa Senhora da Luz que protegesse, salvasse e fizesse eles chegarem no Brasil, que assim que ela chegasse, onde fosse no Brasil, ela ia mandar erigir uma capela em agradecimento ao final da viagem, a eles terem se salvado dessa tempestade. E realmente chegou no Rio de Janeiro, mandou fazer uma igreja que hoje é a Candelária. E pouca gente sabe, mas no teto da igreja tem pintado toda a viagem desse casal. A tempestade, primeiro eles saindo da Espanha, de onde eles vieram, passando por Tenerife, a tempestade até chegar aqui. Quer dizer, é muita história, né? E muita história, assim, muito interessante, e certamente eu não conheço essa pintura, mas ela deve ser lindíssima, né? Porque era assim, era um capricho como se faziam essas pinturas, né? Sim, Às vezes, sim. o pintor passava ali 10 anos ali com o pincel fazendo, né? Então, são coisas, assim, maravilhosas. Eu conversei aqui também com o Percival, que é um grande estudioso, né, sobre as pinturas religiosas das igrejas, né? E, nossa, Sim, tem porque quem coisas tinha maravilhosas, né? as grandes exposições, digamos assim, as grandes galerias, eram as igrejas, e quem É, tinha dinheiro e poder na época eram os padres, hum, bispos, e eles que encomendavam para os grandes artistas, de Michelangelo, né? Michelangelo e me trabalhava parece para... que pintar o teto, assim, era uma coisa para ficar mais perto de Deus. Eu não sei o que era, mas quando eu olho, assim, numa igreja que você vai, você vê aquele teto todo pintado, assim, eu fico imaginando quanto tempo a pessoa ficou ali, né? Porque não é uma coisa, você riscou e está pronto. Você imagina, né? Quanto essa obra, assim, quanto tempo, como que foi pensado, porque ela tem muitos detalhes, todas essas pinturas, né? Muitos detalhes, E são grandes mestres, né? Os grandes mestres né? pintaram para a igreja. É bem... Então, você E tem grandes ela... obras escondidas, mesmo no Brasil, e que a gente não sabe. Nossa Senhora Aham. Perpétuo Socorro, por exemplo, a igreja mais famosa aqui em São Paulo, fica no Jardim Paulista, ali Travessa da Uhum. Faria Lima. Não sei se você conhece no Sim, Jardim. conheço. E Uhum. você, a igreja é meio moderna e tal, e as duas paredes, até as duas paredes laterais e toda a frente é um grande painel. E aí eu fui pesquisar, é de um pintor italiano muito famoso que esteve no Brasil na época, foi Uhum. encomendado para ele, mas isso já contemporâneo, né, já no século XX. Mas é uma obra importante, sabe, de um artista É, italiano. Então a gente Aleijadinho, por exemplo, as grandes obras do é, Aleijadinho foram feitas para as igrejas. A exato. própria Pietá, você tem a Pietá do Aleijadinho, em Uhum. Minas Gerais. Não, são obras maravilhosas, né? No livro eu tenho uma seção que é a arte e a Uhum. fé, e que tem várias reproduções de obras importantes da arte É. clássica, né? Feita com motivos religiosos, em que aparecem várias passagens da Bíblia, né? Nossa, essa sua pesquisa, Bel, foi maravilhosa, né? Quanto tempo você fez essa pesquisa? Olha, eu tinha que entregar em 8 meses esse livro, Hum, mas eu levei uns 10, menos de um ano. Mas sei, eu vivi profundamente, eu não fiz outra coisa. faço Porque ideia. Hum, eu fiz uma planilha assim de hum, 21 quadrinhos, cada hum, quadrinho uma cartolina, cada hum, quadrinho era o nome de uma santa, e então eu fui por capítulos, né? Por histórias de cada hum. santa. Não, muito, muito bom Foi um mesmo. mergulho muito importante, foi assim, foi mágico mesmo, sabe? Que bom. Muito Sobre esse forte. livro, Bel, você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei? Eu acho que eu só queria, primeiro, dizer que não é um livro devocional, quer dizer, não é um Hum, livro de católico para católico, mas é um livro que fala sobre o catolicismo, né? Tem a história hum, Maria, né? A figura da Bíblia. Mas mais do que isso, ela faz parte da vida de todos, né? Tem uma influência na vida de todo mundo, em várias áreas, nas artes, como eu falei, no cinema, na história. Além disso, também, essa questão da atualização da temática, que eu acho super uhum. importante.
Quer dizer, cada devoção foi atualizada para esse momento que a gente Isso. vive, né? Porque daí você faz o que se chama hoje do ressignificado, né? Exatamente. Você faz esse ressignificado porque ela precisa ter hoje um pé na realidade, na verdade, né? Que nem essa Claro, Nossa fazer um Senhora sentido. desatadora de nós. Tem tanto nó para desatar, né? Então, seja do que for, né? A Nossa Senhora da Boa Viagem, como você disse, não é só uma viagem, são etapas diferentes da sua vida, né? E eu Então, abro o livro com Nossa Senhora da Boa Morte. Por que que eu abro o livro, né, com a hum, morte? Porque a morte é o fim de uma etapa e o começo de outra, né? Tudo é, que termina acaba, né? Acaba, começa uma é, outra. Então são os vários fins e os vários é. recomeços. Daí a ideia de começar com a Boa Morte. Inclusive, tem muitas pessoas que, quando morre alguém, eles pedem para que Nossa Senhora receba essa alma, né? Existe também esse Sim, tipo de oração, né? sim. A história da Então, Boa Morte é muito interessante, né? Dos escravos passando pela igreja. Em São Paulo, não sei se dá tempo de contar não isso. dá tempo, por favor. Tá. Então, a Nossa Senhora da Boa Morte, ela, aqui em São Paulo, a igreja fica no centro. E lá na Praça da Liberdade era onde os criminosos eram enforcados, ficava a forca ali na Praça da Liberdade, né? E, obviamente, que a maioria dos enforcados eram negros, escravos que tentavam Hum. fugir, que eram acusados de roubo e tudo mais. E, então, eles iam a pé para o Cadafausto. E antes de chegar na Praça da Liberdade, eles passavam em frente à igreja, que era caminho da Nossa Senhora da Boa Morte, e faziam uma parada ali bastante pertinente, que era pedir uma boa morte para Nossa Senhora antes de ir para a Praça da Liberdade, onde eles seriam enforcados. Eu achei engraçado, interessante, porque é pouco conhecido isso, né? Que na Praça Né? da Liberdade ficava a forca na época do Brasil colônia. E é uma igreja também, se eu não estou enganada, onde se acende muitas velas, né? Não, É, não, essa não. igreja que fica ali, não, essa Hum. igreja é a Igreja das Almas. Ah, Também isso, que fica ali na esquina da Liberdade. fica em Isso. frente à praça, onde as pessoas eram enforcadas, Ah, tá. exatamente. A Nossa Senhora da Boa Morte é linda, ela fica do lado do Sesc, ali perto, mais Ah, do lado da Praça da Sé, embaixo. É sei, linda, sei. vai andar, eu acho. É linda essa igreja, ela foi Hum. toda reformada, é pequenininha, e lá tem a imagem de Nossa Senhora no caixão e tal, Hum. representando a devoção, o título de Boa Morte. Ah, estou É, lembrada agora. Quando você falou do caixão, me lembrei. E lembrou? lembrei. Então, É. vai ver que é por isso também que nessa esquina foi feita essa das velas, né? Que é a nossa Das almas, das Igreja das almas, Almas. porque daí Isso. ali eles enforcavam e, né? Isso, isso. É, acendia a vela para o morto que tinha acabado de ser enforcado ali. Enforcava o cara e depois ia lá acender uma vela para ele. Mas agora, de qualquer forma, todas essas igrejas, essa passagem, você vê como que ela ia, a própria Nossa Senhora ia consolando as pessoas, né? Quer dizer, é um absurdo a forca, nem vamos discutir isso, né? Mas veja como que era um consolo, na verdade, para quem ia, uma espécie de um conforto, né? Ou Com uma certeza. esperança de que É, do outro lado poderia ser melhor do que estava sendo o horror dessa vida aqui, né? é isso mesmo. Nossa Senhora conforta em todos os momentos. Você tem devoções para todos os momentos da vida. E para encorajar também, para ir para frente, Isso. né? Não é só para aceitar, mas para Aham, lutar. é. Nossa Senhora, a Nossa Senhora de Fátima. Não, Nossa Senhora de Lourdes, que é dos peregrinos, né, que Uhum, viajam, vão em grandes aham, peregrinações até lá, é a Nossa Senhora da cura, né, da cura das doenças físicas. uhum, Então, os peregrinos, em geral, eles não se curam ali, mas eles voltam diferente, porque eles vão focado na própria doença e voltam com uhum. outro ânimo, porque depois de ver o outro doente, ele olha para o outro, não olha só para si. Então tem essa função da peregrinação também É. até o Santuário de Lourdes. Porque, Essas, porque você começa a olhar do lado, né?
e que você começa a ver que talvez eu possa ser melhor, eu estou melhor que ele, né? E Nossa Senhora vai me ajudar e vai ser Cara, eu não melhor. sou o único, eu não sou o único, estamos juntos. E Esse só, poder e só a fé, né? A fé, o poder de acreditar que vai dar certo, nossa, isso te dá um ânimo na vida, né? Um ânimo enorme. encoraja, É, encoraja. É muito encoraja bonito. mesmo. Ai, olha, Bel, é uma delícia conversar com você, né? Como eu digo, como é gostoso conversar com pessoas que têm conhecimento, que estudam, que sabem o que estão falando, né? Isso é maravilhoso. Eu te Ah, agradeço muito, muito, principalmente o seu tempo, que eu sei que é precioso, mas todo esse seu trabalho de 10 meses, que deve ter sido intenso para poder sim, fazer esse livro. e E quero transformador também. e quero dizer aqui também, olha, para as pessoas que estão nos acompanhando, aqui a gente deixou o link onde pode ser encontrado o livro. Eu garanto para você, vale a pena. Tem algumas orações, mas como disse a Bel, ele é um livro de cultura religiosa. Então, se É. você quer saber um pouco mais, sabe, quer entender um pouco cada situação, dá uma olhadinha, o livro vale a pena, é muito bom mesmo, tá bom? Nossa, Cris, eu que agradeço, foi uma delícia conversar com você, ouvir o teu olhar sobre esse assunto. É muito gostoso mesmo. Te agradeço demais, viu? Muito gostoso. E eu vou aproveitar aqui para agradecer a Graziela Azevedo, que há muito tempo falou de você para mim nesse livro. A E disse: querida Olha, eu Graziela. tenho o seu contato porque foi a Graziela que me passou. E aí, Ah, isso há muito tempo. Daí eu disse assim: não, esse ano eu vou entrevistar a Bel por conta do ah, livro, que é bem interessante. Tá grande bom? jornalista Graziela Azevedo, que bom saber. Obrigada, um beijo Olha, nela. então, muito Outro. obrigado, te agradeço mesmo, e agradeço a você que está aqui nos ouvindo, ou nos vendo pelo YouTube, ou nos ouvindo pelo Spotify. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Bel, muito obrigada, querida. Obrigada a você e a todos que estiverem assistindo.